Olá, eu sou Henrique Martinelli, eu sou da sala EIAC do segundo ano do ensino médio da Escola Juarez Vanderlei e eu vou explicar um pouco para vocês sobre as 3 leis de Newton. A primeira lei é a lei da inércia. E o que ela diz? Ela diz que um corpo em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme tende a continuar nesse seu estado a não ser que alguma força de fora seja aplicada nela. Ou seja, se você tem um corpo parado, por exemplo, uma bolinha, se é uma bolinha parada, a não ser que tenha alguma força aplicada nela, ela vai continuar parada. E se ela tiver em movimento, ela vai continuar em movimento. Mas você pensa, mas eu jogo a bolinha e depois de um tempo ela para. Porque tem várias forças sendo aplicadas nela. Tem resistência do ar, tem atrito. Então por isso que ela para. Mas, por exemplo, no espaço em que não tem atrito, não tem resistência no ar, por exemplo, se você joga uma bolinha, ela vai continuar eternamente até encostar em algum objeto e parar, ou alguma força seja aplicada nela para que ela pare. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, e ela diz que força é igual a massa vezes aceleração. Por exemplo, se eu pego uma caneta de 20 gramas e jogo em uma parede com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, não vai fazer tanto estrago nessa parede. Só que se eu pegar uma mesa de 50 quilos e taco nessa parede, vai fazer um estrago maior, pode danificar a parede. Por quê? A massa é maior, então a força aplicada vai ser maior. A mesma coisa com a aceleração. Se eu pegar essa mesma caneta de 20 gramas, tacar a 2 metros por segundo ao quadrado, não vai fazer diferença. Agora, se eu tacar 200 km por hora, por exemplo, pode danificar até furar a parede, porque a aceleração aumenta, então a força aumenta. Detalhe, força sempre, a unidade de medida é Newton. Então, força sempre Newton, tudo bem? A terceira e última lei de Newton é a lei da ação e reação, que diz que para toda ação tem uma reação de sentido oposto, só que de mesma intensidade. Então, por exemplo, se tem uma parede na minha frente, eu empurro uma intensidade de 2 newtons, com uma força de 2 newtons, a parede, entre aspas, me empurra a 2 newtons também. Tudo bem? Porque eu apliquei uma força de 2 newtons, recebi essa mesma força. Um exemplo prático para exemplificar isso é daquelas mangueiras de água. Porque quando você liga elas, a água faz uma pressão absurda, faz uma pressão muito grande. Até se for aquelas mangueiras de bombeiro, que tem os caras segurar ela. Por quê? Porque a pressão ela é diretamente proporcional à força. Então, maior pressão, maior força. Por isso, quando você liga ela faz aquela pressão, ela é um pouquinho difícil de você controlar, certo? Você tem que fazer tipo uma forcinha para controlar ela. E é por isso, é por causa da ação e reação. Então, recapitulando, primeira lei, inércia. Segunda, princípio fundamental da dinâmica, força é igual a massa vezes aceleração. Lembre que força é sempre Newton, a unidade de medida. E a terceira, ação e reação. Então estudem bastante, procurem fazer bastante exercícios, peguem as provas anteriores e é isso. Valeu! Oi, eu sou o Davi Nunes e eu vim apresentar para vocês estudos de movimento, força e peso. Vamos começar com o sistema internacional. Ele padroniza as unidades de medida pelo mundo, tendo os padrões metro, segundo e quilo. Metro é para distância, segundo é para tempo e quilo é para massa. Simples, qualquer um entende isso daqui. Dessa forma, da padronização, tem momentos em que a gente tem que converter as unidades. E tem os prefixos, que são o mili, o centi, o deci, o deca, o hecta e o quilo. Para todas vão ser esses prefixos. Mili é a unidade dividido por 1000. O centi é a unidade dividido por 100. O deci é a unidade dividido por 10. O deca é a unidade vezes 10. O hecta é a unidade vezes 100. O quilo é a unidade vezes 1000. A diferença entre um e outro é a multiplicação ou divisão por 10. Simples, fácil. Isso acontece com todas as medidas, levando em consideração o sistema internacional. E temos também que aprender agora as 3 leis de Newton. A lei da inércia, que é um princípio que diz que um objeto em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força faça ele entrar em repouso. E também o contrário, um objeto em repouso tende a permanecer em repouso até que uma força faça ele entrar em movimento. Só isso. E o Newton também, ele bolou o princípio fundamental da dinâmica. Ele afirma que a força
é resultante da massa de um objeto vezes a aceleração dele. Massa vezes aceleração, força. Vamos nessa. Temos também a lei da ação e reação, o que diz que se eu bater na mesa que meu celular está apoiado nesse momento, minha mão vai sofrer a força que eu bati na mesa. Eu não vou bater porque vai fazer um barulho e vai pegar no microfone e vai atrapalhar o vídeo todo. Temos também o movimento retilíneo uniforme. Ele se baseia na equação do sorvete. Distância dividido por velocidade é igual a tempo. Distância dividido por tempo é igual a velocidade. Velocidade vezes tempo é igual a distância. Newton foi um cara tão épico que ele recebeu uma unidade de medida pelo nome dele, que é uma unidade de medida de força. Força N, de Newton. Uau! Pois bem, a força N não tem muito a dizer sobre ela, ela é só uma unidade de medida. E qual que é a diferença entre massa e peso? Massa é o peso que a balança mostra. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, que vai dar a força N do seu peso. Pronto. É só isso que eu tinha que explicar para vocês. Falou.